Ô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Em nome da NIT Quantic, estamos chegando nesse Acorda Vascaínos desse domingo, 22 de junho de 2025. Para falar do Vasco, que volta amanhã às suas atividades, preparando-se para a volta aos jogos. Enquanto não joga tendo que ver o Mundial, vai começar a se preparar, ou pelo menos reengrenar, por conta da parada obrigatória. Dia 12 tem jogo com o Botafogo, está aí disputando o Mundial. O Botafogo, antes disso, tem outros compromissos. E depois, no dia 15, o Vasco da Gama vai até Quito enfrentar o Independente Del Valle pela repescagem da Copa Sul-Americana, já que o Vasco não conseguiu se classificar direto para a segunda fase, perdeu a vaga para o Lanús. Eu prometo a vocês ser muito breve, porque já externei a minha posição e já mostrei a vocês algumas vezes que uma coisa que eu não faço é mentir e esconder. A semana para mim foi uma das péssimas semanas em relação à cobertura do Vasco, de um clube que não se movimenta, de um clube que não se mexe, de um clube que vive numa inércia há anos. Mas a semana recheada ainda pelos sucessos dos demais e pelo nosso fracasso de estar vendo tudo isso. Eu sei que tem muita gente que fica naquela retórica de ainda tá nessa? Tô. E vou estar até quando eu quiser. Até o final do Mundial vou estar assim, porque não me conformo, realmente não me conformo. Eu só gostaria de fazer uma ressalva, algo que para mim é muito importante. Enquanto o Flamengo, Botafogo e Fluminense vão fazendo o torcedor do Vasco sofrer, sim, porque se sofre, o torcedor do Vasco que está machucado, que está chateado, que está cansado de ouvir a mesma resenha de processos, de que não tem grana, não tem dinheiro, é austeridade, vamos lá, vamos acreditar, vai dar certo, olha, o modelo está mostrando que é bom, hein? Esse modelo aí é fera pra caramba. Enquanto o torcedor do Vasco ouve esse mesmo papo, como eu disse sexta-feira no Sextou, o Vasco parece aquele carnê que você paga e paga querendo receber seu carro. Então um consórcio, você paga mensalmente e você quer receber o seu carro, quer ser sorteado, mas você nunca é sorteado, porque sempre o consórcio está sempre dizendo a você, ó, deu um problema aqui, a gente vai passar um pouquinho mais para frente, não depois, não, hoje eu ganhei, não, mais para frente. E assim a história vai se perpetuando. Mas como isso é uma coisa que foge à nossa vontade, infelizmente eu vejo uma perspectiva de a curto prazo isso não mudar. Eu só fico achando estranho que mais uma gestão do Vasco mostre uma inércia, uma ineficiência tão gigante para dar ao seu torcedor um mínimo de satisfação e um mínimo de alegria. A direção do Vasco hoje, que é também parte desse fracasso, já é, na minha opinião, eu discordo muito de quem fala, não, esses 12 meses que passaram foram os melhores 13 anos, para a gente ver a situação que a gente está passando, né? Se esses foram os melhores 12, a gente conseguiu classificação para a Sul-Americana na 10ª colocação e chegamos à semifinal da Copa do Brasil. Legal. Passamos para a segunda fase da Copa Sul-Americana, não, a gente foi para a repescagem. E a gente está ali na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil a gente está nas oitavas para pegar o CSA, mesmo tendo tido dificuldade de passar pelo Operário. E no Campeonato Carioca, de novo, a gente não chegou nem à final. Semifinal fomos eliminados. Então, se isso para muita gente é legal, são os 12 melhores anos, talvez até seja legal ouvir isso para mostrar o quadro em que nós nos metemos, né? Mas eu fico só muito chateado, porque, claro, não é uma culpa de agora, é que eu acho que falta uma sensibilidade tão grande às pessoas que dirigem o Vasco, muito grande, absolutamente muito grande. Porque numa semana em que Flamengo, Fluminense, Botafogo prosperaram e deram alegrias aos seus torcedores com boas atuações, e que isso machuca o torcedor, porque a gente não está lá, a gente não consegue, a não ser ficar azarando, a gente não consegue estar lá. Não dava para a gente ter uma alegria parecida, não, diretoria do Vasco.
Porque no dia 2 de junho, abriu a janela até dia 10 para a contratação de algum jogador. E não é esse papo de que era uma janela só para o Mundial, porque teve clube que já contratou jogador. E a gente está no dia 22. O Vasco vai se representar amanhã, dia 23, e não tem uma contratação, nenhuma. Só para avisar, para que também não fique muito longe, talvez as pessoas se esqueçam que tem jogo dia 12. Então, para contratar, para não jogar, porque não adianta contratar dia 10. A gente precisa de elenco agora. Se a gente perde para o Botafogo, e hoje o Botafogo é o favorito, pelo que ele está jogando, a gente pode de novo estar na zona do rebaixamento. Aquele canto do cisne contra o São Paulo acaba, completamente acaba, morre, completamente morre. Porque a gente está vivendo do espasmo da vitória em cima do São Paulo, que foi excelente, uma atuação perfeita. Mas eu vi também o Vasco jogando um grande jogo contra o Fortaleza e depois jogando um futebol de meia dúzia de trocados contra o Fluminense. E não vou colocar a culpa no Diniz. Porque, mais uma vez, o Diniz e agora o Admar Lopes são o super-homem e o Batman. São eles que vão resolver o nosso problema. Enquanto isso, a nossa diretoria está calada. Mas podia ter uma sensibilidadezinha que, imagina hoje, o Vasco anuncia a contratação de 2 jogadores. Imagina só. Não seria legal? Não seria impactante? Porque, por exemplo, o marketing pega a camisa nova do Vasco, vai ser lançada no dia 27, e manda para alguns torcedores, artistas, que aparecem com a camisa numa jogada de marketing. Legal, acho bacana isso. Antecipa um lançamento, cria uma expectativa maior. Por que não fazer isso com o futebol? Por que não trabalhar o marketing para o futebol? Porque de repente hoje, imagina, o torcedor do Vasco hoje tem a notícia que está chegando um grande jogador, que está chegando pelo menos uma dupla aí nova, jogadores que o Vasco está buscando. Vamos lá, eu não vou falar de jogador internacional não. O Vasco contrata o Vitor Sá e o Elinho. Porra, já daria um ânimo ao torcedor gigantesco. São 2 jogadores de prateleira alta? Não. Mas são jogadores úteis, interessantes, jovens, rápidos, que já mostraram serviço. O que custa? Além de massacrar o torcedor com o discurso de que não vamos ter dinheiro, não podemos contratar, não temos uma folha alta, não temos como investir muito, é impossível trazer o Douglas Luiz. Além de falar isso, além de ver o time jogando nada, dia 5, Montevidéu Wanderers, enquanto os outros estão jogando com o Atlético de Madrid, contra PSG, contra Real Madrid. Além disso, não dava para tentar dar uma alegria, dar uma bronzeada nesse corpo? Dá para pensar um pouquinho no torcedor? Dá para fazer uma agenda positiva? Alguma coisa? Porque parece que o Vasco está todo de férias. Parece que está tudo parado. Parece que nada está a funcionar, cara. É inacreditável isso. A inércia do clube hoje. E desculpe, é hoje. Eu não vou discutir 30 anos que são responsáveis 99% pelo fato da gente não estar numa competição como essa. Incompetentes, incapazes, arrogantes, sem sensibilidade com o torcedor, desrespeitando o torcedor. Todos eles, todos sem exceção. De todas as últimas muitas gestões desse clube, fadado ao fracasso, como o Vasco está hoje mostrando ao seu torcedor. Mas essa gestão poderia ter uma oportunidade também de, vamos dar um doce para os caras, vamos dar uma alegria para esses caras. E não é apresentando o Admar Lopes, com todo respeito. Porque o torcedor do Vasco nos últimos anos ele tem se abraçado a causas, e eu me lembro quando o Vasco contratou o Alexandre Matos no final do ano. Pô, o torcedor ficou feliz da vida. Era o Alexandre Matos, porque era um nome. Quando o Vasco trouxe o Germancano, numa M que fazia gosto, mas, sabe, teve o Aerocano, teve lá a gente levou, galera foi lá do canal, foi o Emerson e o JP Escofano, o próprio Paiê, tentar fazer uma agenda positiva, dar uma alegria, fazer um negócio diferente. Parece que é uma inércia que não se acaba. Então eu só gostaria de pedir à atual direção do Vasco que nessa semana que entra de volta, procurem dar um presente. Sabe por quê? Porque lá no Mundial a tendência é piorar.
porque todos vão passar de fase e vão continuar ganhando e vão continuar espizinhando o torcedor do Vasco, que não tem um minuto de alegria, um minuto de esperança, um minuto de satisfação. Porque para você que acha que há esperança, que os processos estão acontecendo, me desculpe, eu não tenho mais paciência para esperar. E a imensa torcida do Vasco, a grande maioria, também não tem mais paciência para esperar. Não dá mais para esperar 4 anos para chegar ao Mundial. Eu quero saber quem vai estar em campo dia 12 contra o Botafogo. Como é que o Vasco vai conseguir ganhar do Del Valle lá em Quito? Que reforços vão ajudar esse time? Que jogadores? E não é jogador, pelo amor de Deus, não é Gabriel Pirani. Parem com isso. O Diniz gosta, passa a não gostar, mas entendam. A operação no Vasco, gente, vocês não têm sensibilidade para entender isso. Parem de maltratar o torcedor do Vasco. Cheguem ao Fernando Diniz, com todo respeito, o Pirani pode ser muito bom jogador, mas não vai cair bem pra gente aqui. Não vai cair, cara. Pô, a gente já contratou o Lloyd, a gente vai contratar o Pirani, não vai dar. Ele já jogou aqui, não foi bem, ele jogou no Santos e foi mal. Pô, vamos tentar trazer outro jogador, vamos tentar ativar de novo o Brian Rodrigues, vamos tentar ativar de novo o Vitor Sá, vamos buscar o Elinho lá fora, vamos buscar o Balbuena, vamos tentar o Douglas Luiz, fazer o marketing. Vocês que divulgaram a camisa antes, vamos montar aí um plano para tentar mostrar uma proposta, porque, por exemplo, o Paê foi feito um projeto. O então executivo Paulo Brax, junto com o Léo Matos, junto com o marketing do Vasco, montaram uma estratégia espetacular. Aceitar, é claro que o Douglas Luiz é um outro nível, um jogador muito mais jovem, mas estou citando o Douglas Luiz apenas pela visão. Será que é tão difícil para vocês pensar nisso? No quão sofrido está sendo para o torcedor do Vasco? No quão duro está sendo esse mês de junho para o torcedor do Vasco? Procurem dar uma alegria. Parem de viver na normalidade de que os treinos vão voltar amanhã e o Fernando Diniz com a sua varinha de condão e o Admar Lopes com o seu chapéu de mágico Merlin vão dar um jeito no Vasco. Não vão! Parem de mentir para o torcedor do Vasco. Criem uma expectativa diferente. Mostrem ao torcedor do Vasco que há coisas novas acontecendo, que há perspectivas, que há um pensamento grande. E não já na entrevista coletiva dizer, não tenho condição, não dá para trazer, o clube está assim. Não, mas é muito responsável. Claro que tem que ser responsável. Mas o mundo lembra dos corajosos e não dos covardes. Cadê a coragem, gente? Cadê entender o tamanho do Vasco? Cadê o respeito ao torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco está sumido, o torcedor do Vasco está acuado, o torcedor do Vasco está com medo, o torcedor do Vasco está desesperançoso. Será que é possível pensar em algum momento, volto a dizer, numa semana em que Flamengo, Fluminense e Botafogo deram alegrias aos seus torcedores na cara de todo mundo, e não adianta, não estou vendo, vou ver série, não, o mundo está vendo isso. A gente não é um canguru que bota a cabeça dentro da terra, ou um tatu, seja lá qual for o bicho. A gente tem que pensar diferente. A gente tem que ver isso e se sentir estimulado a fazer melhor. Qual seria o problema de... Gente, vamos agir. Eu quero um jogador até domingo. Vamos pensar num jogador grande até domingo. Pelo menos 2 contratações. Vamos mexer isso aí. Não! A janela do dia 2 ao dia 10, disse o Carlos Amodeu, é uma janela apenas para o Mundial e que a gente vai primeiro ver a questão. Tudo no Vasco é lento. Reclamava-se tanto da 777, da questão da lentidão e que era muito lento, o mercado não esperava o Vasco. Os gringos não falavam, não estavam aqui, não davam satisfação. E o que está acontecendo agora é a mesma coisa. O presidente Pedrinho não fala com o seu torcedor, não há um dirigente que fale, o Carlos Amodeu que tem falado mais recentemente, mas tem poder para isso. Cadê o senhor, presidente? Cadê os dirigentes do Vasco? Cadê as pessoas responsáveis pelo Vasco? Cadê a esperança? Cadê os sinais? A gente vai ter que ficar esperando isso até quando, gente? Era estratégico hoje apresentar um jogador amanhã. É incrível que ninguém pense nisso. E que, paralelo a isso, isso mostre uma preocupação, porque tem jogo dia 12. Os outros times estão montados, nós não estamos. A gente precisa melhorar. Nós temos um time que ganhou muito bem do São Paulo, mas são 11, 10, 9. A gente precisa de peça de reposição. O Diniz olha para o banco e vê o Alex Teixeira, e vê o Lloyd e vê o Garré.
É impossível que ninguém dentro do Vasco esteja vendo isso. É inacreditável. E além disso, é dar uma alegria ao torcedor. É dar um doce. É dar um bolo. É dizer, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu tô nessa tristeza com você, tô nessa amargura. Tô também chateado, mas vamos junto. Porque depois não venha pedir, lote os estádios, compre os ingressos, faça isso, compre camisa. Sabe? Pede-se muito e dá-se muito pouco. É lamentável só, eu só lamento. Só lamento. Amanhã a gente começa a cobertura, como sempre, mas amanhã buscando mais informações, mas também hermeticamente fechado. O Vasco é um clube fechado, um clube que não se abre, é um clube que vaza ali uma informação ou outra para alguém mais próximo, mas é aquela coisa toda, e vamos, sabe? Eu só lamento, cara. Espero, sem colocar nenhuma responsabilidade pesada nas costas de Diniz e do Admar Lopes, que eles possam ser os nossos cavaleiros da esperança. Porque neles está depositada a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa. Porque eu não sei se o entorno está preparado para isso. Realmente eu não sei. Isso me preocupa demais. Grande abraço, bom dia.